Olá galera, eu sou o professor Marquiel Felipe, professor de matemática, e a nossa aula de hoje, a segunda aula remota, vai ser para resolução de exercícios, tá? Então aquele exercício que eu passei para vocês na semana passada, hoje nós vamos resolver algumas questões, não vamos fazer todas por questão de tempo, porque senão o vídeo fica muito longo e fica difícil da gente postar aí nas nossas mídias sociais, tá? Então, para começar, nós vamos fazer, só para a gente relembrar aí que a gente estudou na aula passada, nós estudamos a função afim, né? Função afim. E aí a gente viu várias características dessa função, dentre elas os seus coeficientes, o seu gráfico, o zero da função e algumas aplicações. Então hoje a gente vai treinar um pouquinho sobre isso aí, combinado? Então vamos começar pela questão de número 1. A questão de número 1 pede para a gente determinar o valor dos coeficientes A e B de cada função. Então eu vou fazer aqui a letra A e a letra E, bem fácil, bem simples, e as outras seguem de forma análoga, de forma parecida, tá? Então nós temos aqui, letra A, temos a função y igual 3x mais 81, né? E aí a gente tem os coeficientes aqui. Lembrando que o coeficiente A da nossa função, para quem não lembra, olha só, a nossa função ela tem essa cara, f de x igual a ax mais b, onde o a é o coeficiente que está juntinho ali do x, e o b é aquele valor que está sozinho, a gente diz que é o termo independente, tá? Ok? Então olha só, aqui o número que está junto com o x é o 3, estão vendo? Ó, 3x. Então esse 3 é o valor do nosso A. Eu vou colocar aqui A igual a 3. Escreve aí, tá bom? Corrija aí no seu exercício se você errou. E o B é aquele termo que está sozinho, que não está com x nenhum. No caso do nosso exemplo, quem é o B? 81. 81. Anota aí também no seu caderno. Confere se você acertou. Ok? Então o nosso A é 3, o B 81. Eu fiz aqui também um exemplo que tem h de x igual a menos 3 mais 4x. Esse exemplo aqui costuma causar uma confusão, porque os alunos, de um modo geral, eles pensam que o primeiro termo é o valor de A e o segundo termo é o valor de B. Não é assim, tá? Lembra, o valor de A é aquele número que está junto com o nosso x, e o valor de B é aquele termo que está sozinho. Bom? Então aqui, ó, olha só, tá? A ordem está trocada. Temos aqui o 4x. O número que está junto com o x é o 4. Então, mesmo que ele venha nessa posição, ele continua sendo o valor de A. Então, o A vale 4. E o valor de B é aquele termo que está sozinho. No caso aqui, é o menos 3. Mesmo que ele venha na ordem trocada, segue a mesma regra. O A é o que a gente está com o x e o B é quem está sozinho. Então, o B aqui vale menos 3. Corrija aí no seu caderno se você errou. Tá? E vamos para a segunda questão. A segunda questão, ela só faz uma pergunta, só para a gente dizer se a função é crescente ou é decrescente. Muito fácil. Não precisa a gente construir o gráfico, não precisa fazer substituição, não precisa fazer conta nenhuma. Basta simplesmente, de acordo com a nossa aula passada, basta a gente olhar para o valor do coeficiente A. Se esse coeficiente for positivo, ou seja, maior que zero, a função é crescente. Se esse coeficiente for negativo, ou seja, menor do que zero, então a função é decrescente. Olha como é simples. Nós temos aqui essa função, y igual a 3x mais 8, onde o A vale 3. A é o coeficiente que acompanha a variável x. Nesse caso é 3. É positivo, maior que zero. Logo, essa função será crescente. O que quer dizer que a função é crescente? Quer dizer que quanto maior o valor de x, maior será o valor da nossa função, tá? Na letra C, nós temos a função f de x igual a menos 2x mais 9. Nesse caso, o valor de A é menos 2. Olha só, menos 2 é um valor negativo, ou seja, menor do que zero. O que isso tem a ver? A função é decrescente, tá bom? Decrescente. Corrija aí no seu caderno, verifica se você acertou, se você errou. Então, mas o que quer dizer uma função decrescente?
Quer dizer que quanto maior for o valor de x, menor vai ser o valor do nosso y, menor vai ser o valor da nossa função. Tá bom? Fechado? Vamos agora para a terceira questão. A terceira questão pede para a gente calcular as raízes ou zero da função. O que é raiz ou zero da função? Lembra, raiz ou zero da função é quando a nossa função vale zero. É eu descobrir o valor de x para que a nossa função seja igual a zero. Eu até coloquei aqui, ó, f de x igual a zero. Ou seja, para qual número eu tenho que colocar no lugar de x para que essa função zere, para que ela seja zero? Então, muito simples. Você pega a função, no caso aqui da letra A, nós temos 3x mais 12 e coloca igual a zero. Feito isso, nós vamos ter uma equação do primeiro grau. Como é que eu resolvo a equação do primeiro grau? Isolando os membros. Primeiro membro eu deixo tudo que tem x, segundo membro tudo que não tem x. Lembrando aí que por algumas propriedades das equações, propriedades das igualdades, a gente pode somar ou diminuir termos em lados, né? Ou de uma forma mais simples, vamos mudando os termos de lado, os números de lado. Quem mudar de lado, em relação ao sinal de igual, nós mudamos o seu sinal, tá bom? Na verdade, nós estamos aplicando a propriedade aditiva, tá? Propriedade aditiva, conservação da igualdade. Quando a gente soma ou subtrai termos em lados diferentes de uma igualdade, a igualdade permanece, tá bom? Então, isso é um princípio aditivo, tá? Mas, no dia a dia, a gente diz que mudou de lado, muda de sinal. Primeiro lado fica só quem tem letra, no segundo lado, os números. Então, esse 12 é um número, ele tem que ir para o segundo lado. Então, a gente vai ter 3x, vou trocar aqui de pincel, está um pouquinho apagado. Fica 3x igual, como ele é positivo, do outro lado ele fica negativo. 3x igual a menos 12. Aplicando o mesmo princípio aditivo, só que agora o multiplicativo, ou o inverso multiplicativo, a gente vai dividir tudo por 3. A gente vai dividir tudo por 3 porque aqui a gente tem 3x. Então, para simplificar, para a gente descobrir o valor de x, sempre divide pelo número que está acompanhando a nossa variável. Então, vamos dividir por 3. Dividindo tudo por 3, a gente vai ter menos 12 dividido por 3, e menos 12 dividido por 3 é igual a menos 4. Então, esse menos 4 é o que a gente chama de zero da função. Ou seja, é o valor de x que zera a minha função. Tá? Ganhando tempo, vamos fazer aqui a segunda. Lembrando que, se está muito rápido e você não está entendendo, volta o vídeo e assiste de novo. Combinado? Não vamos perder tempo. Vamos acelerar para que o vídeo não fique muito longo. Vou fazer também a letra C. Tem f de x igual a menos 2x mais 9. Da mesma forma, a gente coloca menos 2x mais 9, que é a nossa função, e iguala a zero, porque a gente está interessado em calcular o zero da função. É por isso que igualamos a zero. Passo 9 para lá, da mesma forma como a gente fez na questão anterior. Como é mais 9, do lado de lá ele fica menos 9. Agora apareceu um probleminha comum nas equações do primeiro grau. O primeiro membro ficou negativo, menos 2. Para corrigir isso, a gente multiplica tudo por menos 1. Menos por menos fica mais, e menos por menos também fica mais, tá bom? E aí, passo 2 dividindo da mesma forma como a gente fez nessa questão aqui, onde nós passamos o 3 dividindo. Aqui, como o número que está com x é 2, então a gente passa o 2 dividindo. Olha só, aqui a gente encontra x igual a 9 sobre 2. 9 não é divisível por 2, então eu posso deixar esse resultado dessa forma, tá? Ou se a gente quiser dividir, a gente vai encontrar um número decimal, 4,5. Não é obrigado, eu posso deixar 9 sobre 2, ou se, dependendo do tipo de questão, a gente divide e dá 4,5. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido essa parte. Vamos para a quarta questão. A quarta questão pede para a gente esboçar o gráfico, desenhar o gráfico das funções que tem aí no exercício. Tá? Então, nós temos aqui, ó, a igual a f de x menos 3x mais 12. Para a gente construir um gráfico, veja bem, nós precisamos atribuir valores para a nossa variável x para a gente ver quanto que vai dar a nossa função.
Com isso, a gente vai ter o que a gente chama de par ordenado. A gente estudou na aula passada. Substituímos esse ponto formado pelo par ordenado, basta 2 pontos distintos, e traçamos a reta. Essa reta é o gráfico da nossa função. Então, veja bem, eu tenho aqui 3x mais 12. Para isso, eu vou fazer aqui o uso de uma tabela bem simples, só para a gente exemplificar melhor. Aqui vai ter os valores de x, os valores de y, e aqui o nosso par ordenado x, y. Vou deixar duas linhas livres porque eu quero atribuir 2 valores para x. Veja bem, no valor de x eu posso colocar qualquer valor que eu quiser, tá? Só que a gente tem que ser um pouquinho inteligente, pensar um pouquinho, porque como eu vou desenhar um gráfico, então eu vou colocar valores de x aqui de forma que o meu gráfico não fique muito grande. Valores pequenos, para que o desenho não fique muito grande, tá? Então, por exemplo, como aqui tem um 12, eu posso colocar aqui, sei lá, um menos 3, tá? X valendo menos 3, pode ser. Eu posso pegar um x também valendo menos 4, lembrando que eu posso pegar qualquer valor. Por que eu estou pegando menos 3 e menos 4? Porque vai ficar pequeno o resultado, ó. 3 vezes menos 3, menos 9. Então eu fico com menos 9 mais 12, que dá 4. Se eu pegasse, por exemplo, 1, x igual a 1, 3 vezes 1, 3, mais 12, 15. Então, quando eu fosse desenhar o meu gráfico, eu teria que fazer um gráfico até o 15, dá muito grande. Então, eu já estou pegando ali os valores que sejam convenientes, tá? Então, quando você estiver fazendo as suas aí, escolha valores que sejam convenientes, tá bom? E quando for menos 4, 3 vezes menos 4, menos 12. Menos 12 mais 12, 0. Assim a gente tem os pares ordenados, menos 3 e 4, e menos 4 e 0. O que a gente faz com esses valores? Substitui no nosso plano cartesiano. Quando x for menos 3, o y é 4. Quando x for menos 3, o y vai ser 4. Aqui ficou pequeno no meu desenho prévio, eu vou aumentar um pouquinho aqui para eu encontrar o valor 4. Então, quando o y for menos 3, eu vou subir até o 4. Olha só, eu vou ter esse primeiro pontinho aqui. No outro, quando x for menos 4, o y vai ser 0. Então, eu vou crescer mais um pouquinho aqui, porque eu fiz o x só até o menos 3. Aqui. Então, aqui está 0. Então, ele não vai nem para a direita nem para a esquerda. Nem para cima nem para baixo. Fica lá mesmo. O que a gente faz com esses valores? Só um instante. Vou improvisar aqui uma régua, tá bom, gente? O que a gente vai fazer com esses valores? A gente vai construir uma linha, como eu falei, tá? Então tá aqui, ó. Ligando esses 2 pontos. Essa linha é que é o gráfico da função que a gente determinou ali no início da questão, tá bom? Então é isso que vocês vão fazer nas outras questões. Para você que ainda não fez, ou você que não entendeu, é assim que a gente faz, tá? De novo, escolhe 2 valores para x, o valor que você quiser, o valor que seja conveniente, substitui esses valores na função dada, no caso a gente está usando essa, e encontra o valor de y, ou seja, o valor da função, o valor de f de x. Tem 2 pontos diferentes, um ponto para cada valor que você escolheu, marca esse ponto no gráfico e desenha a linha ligando esses pontos que você determinou. Veja que essa função, o gráfico, ele parte nessa direção. Como a gente viu na aula passada, um gráfico que tem esse formato, saindo aqui desse quadrante, subindo e passando para aquele quadrante de lá, é uma função crescente. E a gente já esperava que fosse crescente. Afinal de contas, o nosso A aqui é positivo, maior que 0. Tá? Agora eu decidi fazer com vocês a 7ª questão, onde diz f de x igual a x mais b. Eu quero descobrir qual é a função que tem esse gráfico aqui. Olha só, a partir do gráfico eu quero determinar qual é a minha função. Então, o que eu preciso descobrir? Eu preciso descobrir o valor do coeficiente A e o valor do coeficiente B. Se eu souber o valor de A e o valor de B, eu substituo aqui e eu tenho a minha função. Lembra, na aula passada a gente teve uma dica bem simples, uma dica bem fácil. Como foi essa dica? O ponto em que o gráfico, a minha linha,
toca o eixo Y, aquele ponto é o valor do coeficiente B. Muito bem. Então, esse ponto é o valor do coeficiente B. Como ele toca aqui no ponto 5, então, de cara, o nosso B vale 5. O que a gente precisa agora? Apenas descobrir o valor de A. E como é que eu vou descobrir o valor de A? Pelo outro ponto. Esse ponto 5, 0, quer dizer o quê? Que quando x for 5, a função, o valor de y, vai ser 0. Olha aqui, lembra que é um par ordenado, x e y. O x é o primeiro valor, o y é o segundo. Então, quando x for 5, o y vai ser 0. Então, basta substituir aqui na minha função. Olha só, fica assim, ó. Quando x for 5, então eu vou ter a vezes 5, mais b. O b a gente acabou de descobrir que é 5 também. A função vai ser igual a 0. Eu substituí o valor de x e o valor de y, que está aqui nesse ponto, ó, 5 e 0. Se fosse, sei lá, 2 e 3, então seria 2 igual a 3 acolá. Tá bom? E aí a gente tem uma equaçãozinha, ó. 5a mais 5 igual a 0. Da mesma forma como a gente fez anteriormente, coloca o 5 para lá, 5a igual a menos 5. A igual a menos 5 dividido para 5, e esse A vai ser igual a menos 1. Menos 1 é o valor do A. E qual é o valor do B? 5. Com isso a gente tem a nossa função feita. Olha só, deixa eu caçar aqui um espacinho. Temos aqui que f de x vai ser igual. O A é menos 1, então fica menos 1x, mais B. O B é 5, tá aqui. Então essa é a nossa função que a gente queria determinar. Combinado? Vou fazer por último a questão de número 9. E as questões que se seguem são parecidas com a questão 9, tá? Fica aí como exercício para vocês. Então vamos lá. Ele está dizendo que tem um carro que custa inicialmente um valor de 50 mil reais. Só que esse carro, ele sofre uma desvalorização de 5 mil reais por ano. O que quer dizer com isso? Você compra um carro novo, 50 mil reais. Se você for vender ele daqui a um ano, esse carro já perdeu 5 mil reais de valor. Então, por quanto é que você poderá vender esse carro? 45 mil reais. E assim se segue. Se daqui a 2 anos você for querer vender, ele já desvalorizou 5 mil, outros 5 mil. Se for daqui a 3 anos, então ele já desvalorizou 5 mil, 5 mil, 5 mil. E assim por diante. Cada ano que passa, ele perde 5 mil reais de valor. Tá? Desvalorização quer dizer que o seu preço está caindo. Então, a pergunta da letra A é: qual é o valor desse carro daqui a 8 anos? Olha só, a gente pode fazer uma funçãozinha, claro que dá para fazer direto, mas a gente pode fazer uma funçãozinha assim, ó. O valor do carro será igual a 50 mil, que é o valor inicial, vou colocar aqui 50 mil, menos 5 mil reais vezes x, onde esse y é o valor do carro e o x é a quantidade de anos que já se passaram. Combinado? Na letra A, como está pedindo o valor desse carro daqui a 8 anos, então basta substituir aqui o x por 8. Lembrando que esse 5 aqui é 5 mil, tá? Vou colocar assim, 5 mil. Então, substituindo, a gente tem o valor do carro será 50 mil menos 5 mil vezes 8. 5 mil vezes 8 dá 40 mil. Então, 50 mil menos 40 mil. Isso quer dizer que o carro daqui a 8 anos custará apenas 10 mil reais. Combinado? Agora vamos à letra B. O que diz a letra B?